Vou-me focar no que é o Estatuto, nos requisitos e metodologia da avaliação do mesmo, no estado da arte das candidaturas, ou seja, quantas candidaturas estão, o número de títulos atribuídos e os indeferimentos e razões que estão na nossa posse à data, e farei uma breve caracterização sobre os agricultores com estatuto, resultante dos títulos que já estão emitidos, que já estiveram e estão emitidos à data, e uma breve abordagem de alguns direitos. A agricultura familiar, o seu conceito em si, digamos, não está totalmente fechado nem totalmente definido. Podemos dizer que é um modo de organização de atividades produtivas e de gestão do ambiente e de suporte à vida que está assente numa exploração agrícola familiar, e com base, digamos, nesse conceito ou nessa percepção, foi então criado o Estatuto da Agricultura Familiar. O Estatuto da Agricultura Familiar foi criado pelo Decreto-Lei 64 e tinha o intuito de distinguir este tipo de agricultura nas várias dimensões e permitindo a adoção de algumas medidas de apoio específico para tentar valorizar, digamos, este tipo de agricultura. Como também já foi referido pelo Sr. Diretor Regional do Centro, segundo os dados estatísticos que temos, quer do Recenseamento Geral Agrícola de 2009, quer do Inquérito Agrícola às Explorações de 2016, em Portugal, não é, os dados apontam para que as explorações familiares representam mais de 94%, mais de 54% da superfície agrícola utilizada, cerca de 80% do trabalho agrícola das explorações, e há ainda que referir, segundo o Inquérito às Explorações Agrícolas de 2016, que 30% deste tipo de explorações ou das explorações não recebem apoios da PAC. Relativamente aos requisitos e à metodologia da avaliação do rendimento, o título é atribuído ao titular da exploração que satisfaça os seguintes requisitos: ter uma idade superior a 18 anos, ter um rendimento coletável do agregado familiar inferior ou igual ao enquadrável no quarto escalão do IRS, que neste momento, em 2021, é 25.075 euros. Não pode receber um montante de apoio superior a 5.000 euros, decorrente das ajudas da Política Agrícola Comum, e a mão de obra familiar do total da mão de obra estimada para a exploração tem que ser igual ou superior a 50%. Ainda, o titular da exploração agrícola familiar tem que ser, digamos assim, ou tem que ser detentor de prédios rústicos ou mistos, independentemente, digamos, da forma jurídica como os detém. No que diz respeito aos requisitos e à metodologia de avaliação do rendimento, queria aqui dizer, mas em princípio alguns de vocês já têm conhecimento, não é? Houve uma alteração agora no início de fevereiro relativamente à metodologia, como é que o rendimento coletável era calculado. Neste momento, no que diz respeito, há diferenças entre a pessoa singular e a pessoa coletiva, mas no que diz respeito à pessoa singular, o somatório passou a ser dividido pelo número de sujeitos passivos, algo que não era feito até ao início de fevereiro. Portanto, a forma como é calculado este rendimento coletável é o somatório dos rendimentos coletáveis do agregado familiar, que vivem em economia comum e que fazem declaração de IRS, e que estão identificados como participando na economia da exploração, pelo número de sujeitos passivos, o qual então tem que ser inferior ao quarto escalão do IRS. No caso da pessoa coletiva, o cálculo é similar, só que é tido também em conta, digamos assim, o valor do rendimento da exploração, do rendimento coletável da exploração. No que diz respeito às candidaturas, aos títulos atribuídos e à razão e aos indeferimentos, neste momento, até ao momento, e como também já foi referido, realmente tendo em conta o panorama, o que seria expectável para o Estatuto da Agricultura Familiar, até ao momento, realmente não podemos dizer que seja um sucesso, pelo contrário, temos 558 candidaturas submetidas, das quais 224 foram objeto de indeferimento e até à data tivemos 276 títulos emitidos, dos quais neste momento, como podem ver, realmente
só 185 é que estão ativos. Isto porquê? Porque alguns dos titulares não apresentaram renovação do título, não é? Ou, eventualmente, depois dos títulos expirados, não viram interesse em manter este título. De uma breve análise que fizemos, digamos, aos títulos e dos dados que temos na DGADRE, verificámos que realmente os picos para candidaturas coincidem, eventualmente, com a abertura dos concursos do PDR, ou seja, quando há aberturas do PDR ou do VITIS, por exemplo, como foi já referido aqui há pouco, verificamos que realmente há um pico, digamos, de candidaturas submetidas. Relativamente às razões do não cumprimento dos requisitos nas 224 candidaturas que temos indeferidas, dados até 31 de janeiro, verificamos que o maior número de razões de não cumprimento está relacionado com o quesito mão de obra familiar. Também há alguma razão de incumprimento relacionado com os outros requisitos, como é observado neste gráfico. Quero também chamar aqui a atenção que algumas das candidaturas, ou seja, nas 224 candidaturas, não quer dizer que seja apenas uma razão de indeferimento, pode ser mais do que uma, não é? Ou seja, podemos ter 52% que realmente não cumprem a mão de obra familiar, mas também alguns desses não cumprem, por exemplo, o pedido único. Quem são os agricultores com estatuto e como são as suas explorações? Isto da nossa caracterização. No que diz respeito ao género, verificamos que a maioria dos titulares é do género masculino, 60% masculino, 40% feminino, que o escalão etário que apresenta, digamos, uma maior taxa é entre os 41 e os 50 anos, embora tenhamos um valor de 28% do que se considera jovens agricultores. A natureza jurídica do titular, como seria expectável, realmente 97% são pessoas singulares, ou pessoas empresárias em nome individual, e apenas 3% dizem respeito a pessoas coletivas. No que diz respeito aos títulos, em relação à metodologia, o que podemos dizer é que há títulos que apresentam, há candidaturas, digamos assim, que apresentaram pedido único e realmente há títulos que foram emitidos nos quais os titulares não têm pedido único. Constatamos que cerca de metade dos títulos, ou dos 276 candidaturas, metade dos títulos não têm pedido único. E constatamos também que é no escalão entre 1.000 e 2.000 euros que situam, digamos, a maioria dos que têm PU, sendo uma média de 1.980 euros, o valor do PU atribuído. Relativamente ao rendimento coletável do agregado familiar por escalões de IRS, constatamos que a maior parte dos titulares, ou seja, cerca de 53%, se situa no primeiro escalão de IRS, que podemos dizer que é um valor muito baixo e que, como referiu o professor Luís Moreno, eventualmente, depois dos resultados do estudo ou dos vários projetos, podemos tentar avaliar aqui, efetivamente, como é que os tais que vivem essencialmente a exploração, que não estão a vir aqui ao estatuto, as razões. Relativamente aos tipos de rendimento agregado, também constatamos que cerca de 78% têm trabalho dependente, ou seja, o tal rendimento extra-exploração. Isto quero acrescentar, ou quero novamente salientar, que toda esta caracterização tem por base os 276 títulos que já foram emitidos, portanto, a amostra é relativamente reduzida. Relativamente à titularidade, constatamos também que 37% dos titulares são proprietários dos prédios rústicos em questão e que verificamos que a média das explorações
é inferior a 3 hectares, ou melhor, não é a média, a maior parte das explorações é inferior a 3 hectares, não é? Há uma exploração dos 276 títulos que realmente tem 34 hectares, mas é a maior exploração que temos neste momento no Estatuto. A orientação técnica e económica da exploração, a maioria são culturas permanentes, não é? Cerca de 47%. No que diz respeito a explorações em regadio ao sequeiro, aqui, apesar do sequeiro ser maior, digamos que não é um valor que possa dizer que é diferenciador. E verificamos relativamente às classes de valor padrão, de produção padrão, peço desculpa, que mais de metade, não é, tem um valor de produção padrão inferior aos 8.000 euros, ao primeiro valor, digamos assim, que se pode enquadrar em muito pequenas explorações agrícolas. Verificamos também que em cerca de metade das explorações agrícolas, o trabalho do agregado familiar corresponde a cerca de 85% do trabalho necessário à exploração. Relativamente ao número de trabalhos trabalhadores, peço desculpa, familiares, incluindo o titular, como foi já também apresentado, ou como os dados do projeto apresentado pelo professor Luís Moreno demonstram, e efetivamente na maioria das explorações, 62% são os elementos do agregado familiar, no caso destes títulos emitidos, e só em 23% é que a mão de obra é apenas do titular do Estatuto. No que diz respeito, vou entrando agora na parte que diz respeito aos direitos e às medidas com legislação já publicada, algumas delas já foram, digamos, referidas pela senhora diretora regional. O decreto-lei prevê 19 medidas dedicadas aos detentores do Estatuto da Agricultura Familiar. O que está já com a legislação publicada foram alguns concursos do PDR 2020, dedicados e diversos priorizando os agricultores familiares. Podemos referir a título de exemplo as ações de informação no âmbito do 2.1.4, avisos à medida da Rede Rural Nacional, alguns destes projetos que vão ser aqui hoje apresentados nestas jornadas resultam. Também no âmbito do investimento das explorações agrícolas há critérios de priorização e, como nestas medidas que estão aqui contempladas, pequenos investimentos, os pequenos investimentos nas explorações agrícolas no âmbito da 10.2.1 também, na diversificação da atividade da exploração agrícola, no que diz respeito a cadeias curtas e mercados locais, no investimento de jovens agricultores na exploração agrícola e no apoio à reestruturação e conversão das vinhas, do programa Vitis. Também o Decreto-Lei 29/2020, que cria o Programa de Apoio ao Emparcelamento Rural, o Emparcelar para Ordenar, prevê um critério de 10% para a fixação do subsídio não reembolsável no que diz respeito à aquisição de prédios rústicos destinados a emparcelamento para os detentores do Estatuto. A Portaria 133 de 2019, de 9 de maio, teve uma alteração que permite, como critério de seleção na implementação das estratégias LEADER, tem concursos com priorização, como já falámos lá em cima, como no ponto A, na parte das cadeias curtas e mercados locais. A Lei 34 de 2019 define critérios de seleção e aquisição de produtos alimentares dos refeitórios públicos. Falta ainda ser regulamentada, mas também prevê uma discriminação, ou dá 3 pontos ou pondera obrigatoriamente os 3 pontos percentuais. Há concursos também, como já foi referido, no Orçamento de Estado de 2020 estava previsto uma majoração para os detentores do gasóleo. O mesmo se passa na atual Lei do Orçamento de Estado, assim como já foi referido, haver um apoio técnico destinado a estes agricultores. E para já temos a linha M, que dá relativamente ao seguro de colheitas, que também há uma diferenciação mínima para os detentores do Estatuto.